Bom dia, Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de compartilhar algumas questões com vocês. Em Mateus, no texto chamado Apocalipse de Jesus, a partir do capítulo 24, eu destaquei uma passagem que Jesus fala, uma frase que ele fala, que é a seguinte, no capítulo 24, Mateus, versos 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Eu, muito tempo atrás, lia essa frase e como eu pertencia a algumas igrejas, pertencia a um grupo de uma comunidade, de uma igreja, eu achava que isso não ia acontecer assim, porque eu pensava que todos ali, os meus irmãos ali que frequentavam comigo e tal, todos eles eram santos, né? Que eram bons e que tinham a verdade diante de si, que era a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo as coisas que aconteciam dentro da igreja e de outras igrejas ao qual eu pertenci também, e aquilo foi me entristecendo porque infelizmente nós somos homens, e somos homens, somos falhos. Eu digo homens como ser humano no total, homens e mulheres, né? Os seres humanos todos somos falhos, somos pecadores. E interessante que Jesus fala aí que o amor vai se esfriar, né? E o que nós vemos hoje, a gente vê quando a gente olha um jornal, quando a gente vê a televisão, a maldade do homem imperando, né? E às vezes eu via um texto do dia aí de que uma pessoa deu 2 tiros num outro rapaz, num outro homem, por causa de uma vaga no estacionamento, num shopping. Então isso é a bestialidade a que o ponto o homem está chegando. E quando nós vemos essas guerras acontecerem, né, não está só ali Israel e na Palestina que tem guerra na Ucrânia, na Rússia, tem guerra no Iêmen, tem guerra no Sudão do Sul, entre as etnias, tem guerra um pouco menos hoje no Afeganistão, tem guerra na Armênia com Azerbaijão, né, e outros países na África também. Então pessoas que estão ali no meio, inocentes, pagando pelo preço da arrogância dos dirigentes, dos seus governantes. É triste, muito triste. E as pessoas embrutecidas, endurecidas nos seus corações. O texto que eu gostaria assim, de iniciar seria um texto aqui de Daniel. Daniel vai fazer no capítulo 9, ele vai fazer uma oração de confissão. Na verdade, ele como homem, ele se coloca em um tempo bem posterior ao tempo do povo de Israel no Egito, mas também ali por causa do cativeiro babilônico, ele está na Babilônia agora, da primeira vez em que, primeira ou segunda vez que Nabucodonosor entra, porque se eu não me engano a segunda vez que Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém, no território de Judá. No primeiro investida dele, ele leva o Ezequiel, o profeta Ezequiel. E na segunda investida, ele leva Daniel. Então Daniel está num país que não é o dele, na terra que não é dele, mas ele faz uma confissão, se colocando. Ele aparentemente não tinha feito nada errado, né? Mas estava ali como um escravo. E ele se coloca junto do erro de toda a sua comunidade, tanto do tempo do êxodo, como também um pouco antes do cativeiro babilônico. E nisso aí também ele coloca-se como todos os homens, né? Seria hoje a gente fala assim, não, você está jogando culpa em cima das pessoas, querendo que as pessoas se sintam culpadas de alguma coisa. Não, eu só quero esclarecer. Muitas vezes eu falo assim para as pessoas, né? Que eu tenho a ver com o pecado de Adão, né? Ou o pecado de Eva? Porque os caras lá pecaram lá atrás, segundo o texto bíblico, nós estamos pagando aqui hoje. Bom, nós temos algo que eu entendo como solidariedade familiar. E eu lembro que quem falou sobre isso uma vez, que me chegou assim muito na minha mente, e até hoje, há muitos anos atrás, foi o reverendo Caio Fábio, que é a questão dessa solidariedade familiar. Então, na verdade, nós estamos todos unidos na mesma coisa, né? É interessante porque as pessoas se julgam umas melhores que as outras, e nós temos também, a partir do pensamento também, não só nazista, mas um pouco antes dessa questão dessa raça suprema. E eu creio que se todos nós fizermos um teste de DNA, nós vamos ver que todos nós somos oriundos da África.
Eu estive com um médico que há muitos anos atendeu meu filho até. Meu filho está com 30 anos hoje. E eu estive lá porque ele é um homeopata. E ele é um judeu. E ele fala que... eu vim, foi de uma tribo do interior da Etiópia. Né? Eu achei assim, ele todo com os olhos azuis, assim, e tal. Eu falei, mas o cara se acha mesmo, né, que ele veio mesmo, né? E é realmente, eu falei assim, não, realmente, todos nós viemos da África e todos nós estamos irmanados. E todos nós somos uma família. O interessante, então, é que essa questão que o nosso amigo aqui, Daniel, vai colocar, que ele coloca, ele vai bater na tecla de que Deus, ele é grande, de que Deus guarda a sua aliança, a sua misericórdia, de que a Deus pertence a justiça e ao Senhor pertence também toda a glória, né? E ele também é o perdão e a misericórdia. E ao ser humano, no caso que ele se coloca junto dessa situação, não sendo ele um cara totalmente ruim, um cara diferenciado, ele coloca assim o seguinte, que para mim me toca isso, né? Que a nós, né? Ele fala, a nós. Então ele está se colocando junto com esse grupo de pessoas que se desviaram, que se colocaram diante de Deus no caminho errado, fora do que Deus queria, das maldades que foram acontecendo no meio da sociedade deles e tal. Nós, como seres humanos todinho, pertence o corar de vergonha. O que é isso? O rosto avermelhado, afogueado de vergonha. Quando você é pego em algo que você está fazendo errado e você fica com vergonha. Ou quando você solta alguma palavra que não deveria, você fica com vergonha e o seu rosto fica afogueado, né? O corar de vergonha de ter pecado, de ter errado, né? Então a nós pertence o corar de vergonha. A nós, aos nossos príncipes, aos nossos dirigentes, aos nossos pais, antepassados, pelos pecados, pelos erros, pelos desvios, né, que eles têm colocado. Então ele clama ali a Deus a misericórdia para com o povo dele. E eu estou dizendo isso aí pelo seguinte, porque Jesus está falando que o amor de muitos esfriaria. Né? E nós vamos então ver, tem um texto interessante na Bíblia que fala, que eu já comentei com vocês, que Deus pergunta ao profeta Isaías se era possível uma mãe ela abandonar o filho que ela gerou. E a resposta é assim, ela vai fazer isso. E nós vemos mães fazer isso, né? Eu já comentei até em latas de lixos, dentro de caçambas, de entulho, jogar ou no meio do mato, ou matar afogado o filho que ela não queria. Uma mãe que deveria ter amor pelo seu filho. Então ele fala assim que pode acontecer, mas que Deus jamais ia abandonar aqueles que são seus filhos, né? Aquele que ele ama. E não importa se é ruim ou bom, se ele é mau, ímpio ou justo, porque o texto bíblico também nos diz que esse Deus ele é tão amoroso e ama todo mundo, que ele faz o sol nascer sobre justos e injustos e a chuva vir sobre os bons e os maus, né? Então é interessante porque o amor então se esfriará de muito. E nós estamos vendo isso. O que eu queria deixar para nós hoje é esse pensamento de nós analisarmos essa palavra de Jesus, que realmente a gente vê que as coisas estão cada vez pior entre os seres humanos. É interessante porque a gente fala dos animais irracionais, selvagens, mas os animais pelo menos se entendem. E nós, os homens, não estamos nos entendendo de maneira nenhuma, né? Cada um tem a sua opinião e acha que ela é verdade, e torna-se então o mundo hoje polarizado, cada um com a sua opinião verdadeira, a verdade é minha e não sua, e é triste por isso, né? É interessante que em 1 Pedro 4,8, o texto fala assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Né? Eu não vou só amar o José, a Maria, a Francisca, o Pedro, não. Amem uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados, muitos erros. E quando nós amamos a pessoa, então há um perdão. Quando você sofre alguma coisa de alguém, então, e você ama, e você releva aquilo, aquilo que a pessoa fez para você não tem importância de maldade mais para você. O que fica ruim é quando nós guardamos isso, o rancor, a mágoa, a ira. E o texto bíblico também diz que Jesus fala assim, irai-vos, né? Tem Paulo e Jesus também que fala, irai-vos. Jesus fala, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Bom, tem um momento que você vai ficar bravo.
Você vai ficar bravo, vai ficar irado com um parente seu, com um amigo seu, com o seu chefe, quem quer que seja, no trânsito muitas vezes também, mas que ao chegar ao final do dia, essa ira não esteja ainda te dominando o seu coração, a sua mente. Você pode irar, como Jesus também se irou e entrou também no templo e ali destruiu as barracas dos cambistas que ali estavam. Mas que não deixe essa ira te dominar até o final do dia, até o sol se pôr, né? Até o sol se pôr no horizonte. Então nós podemos nos irarmos, mas não odiarmos e sermos consumidos por isso. Então se nós perdoássemos, se nós pudéssemos, não que nós temos esse perdão, esse poder de perdoar, né? Mas aqui está dizendo que muitos pecados, eu creio que essa questão de nós não continuarmos ruminando e sendo dominado por essa raiva, por essa ira contra uma pessoa ou contra qualquer outra coisa. Mas nós possamos então nos irarmos, expressarmos até, mas também passou o dia e acabou, né? A gente sabe muitas vezes que a gente tem uma questão de esposo e esposa que discute e às vezes tem um casal que vai perdurar aquilo o resto da vida, o ódio um por outro, e tem casais que não, que discutiu ali, mas daqui a uma hora está tudo bem e faz parte do sistema, né, da coisa. E interessante também que no texto eu falei de Pedro 4:8, e agora eu falo da carta de João, a primeira carta de João, nas suas 3 cartas, a primeira carta no capítulo 3, no verso 15, ele fala algo muito importante que se eu começasse a ter essa conversa com vocês antes, eu poderia começar dessa maneira assim: quem odeia o seu irmão é assassino. É o texto bíblico, né? Então que as pessoas pudessem ler e ver esse texto bíblico, o que está acontecendo ali, né? Que João falando, seria, não sei se é o apóstolo, quem é esse João, o bispo João também, não sei, quem quer que seja, que falando, e está na Bíblia, está ali registrado, é só você pegar a carta de João e ler no capítulo 3, no verso 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. Bom, aí complica, né? Porque, então eu sou assassino, se eu odeio alguém, eu sou assassino. Se eu tenho raiva de alguém, eu sou assassino, né? E vocês sabem que nenhum assassino em si, né, tem em si a vida eterna. A vida que Jesus falou que seria a vida eterna, que eu entendo que essa vida eterna seria a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, nos dirigindo. É interessante, porque esse amor de muitos, então quer dizer que não são todos. Porque se fosse colocado no grego todos, como Jesus falou no caso, o amor de todos esfriaria, não teria jeito para nós mais. Não teria mais jeito para o ser humano, para a humanidade. Mas ele diz assim, que o amor de muitos. Então tem ainda um grupo que o amor não esfriou. E eu conclamo a vocês a buscarem, a não deixarem que se sintam embrutecidos, empedrecidos nos seus corações, insensíveis, mas que nós possamos buscar a Deus em amor pelo próximo nosso, né? Pelas situações que estão acontecendo em vários lugares do mundo, porque nós não podemos resolver, tem coisa que foge à nossa alçada. Nós não podemos resolver o problema de Darfur, no campo de refugiados de Darfur, que é horrível. Nós não podemos resolver os problemas do campo de refugiados que estão na Turquia, dos imigrantes que vêm da África, do Afeganistão. Nós não podemos nem aqui perto, estou falando de longe, mas aqui perto de nós, em São Paulo, em Cumbica mesmo, aqui no aeroporto, existe pelo menos quase 100 famílias de afegãos que estão no aeroporto faz anos lá. Nós talvez não possamos fazer nada por eles, né? Não podemos nem talvez trazê-los para nossa casa. Mas a gente pode fazer uma coisa, ali tem um grupo de pessoas que ajudam, que dão comida, para tomar banho eles têm que ir, não podem tomar banho onde eles estão no aeroporto, porque não tem chuveiro, eles vão ter que ir em outros lugares, algumas igrejas abriram para tomar banho, a prefeitura manda comida, mas nós podemos pelo menos pedir a Deus, nos colocarmos como colocou aqui o Daniel, e dizer, olha, a nós pertence o Corá, porque somos todos humanos, somos todos oriundos do mesmo lugar, somos todos irmanados na vivência. Então ele vai orar, ele vai buscar, vai fazer essa busca, essa confissão diante de Deus e vai se colocar, bom, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer, mas eu vou então orar a Deus. Eu vou pedir a Deus que levante a mão dele sobre o Sudão do Sul, sobre o Afeganistão, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre Israel, sobre os palestinos, sobre toda essa situação que está apresentando em vários lugares do mundo, na África, em problemas não de guerra, mas também problemas que nem nós vimos mesmo aqui perto de nós, no Equador,
a matança de pessoas, de políticos, ali no México as questões de drogas, a injustiça, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão com pensamentos de suicídio, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, por motivos reais mesmo, que cometeram crimes, outros estão presos inocentemente. Então, esses que estão no leito, as tristezas, as angústias dos lares, todas as coisas, as confusões que se apresentam, e nós podemos então colocarmos a nossa vida como em oração, como Daniel fez, e buscar esse Deus para que tenha misericórdia, que a misericórdia dele se estenda mais ainda, e que aquilo que Jesus falou realmente, que seria o apocalipse dele, e das coisas que vão acontecer de ruim, né? Ele fala nesse texto de 24 que ia ter guerras e nações contra nações, países contra países, terremotos, fomes, mas não é o fim, ele fala. Isso aí são apenas dores de parto, ou seja, aquelas contrações que mulher muito bem sabe o que é isso, quando vai ter um filho, e as contrações, pum, dá aquela dorzinha, dá outra dorzinha, até a dor maior, que é a dor do momento em que vai nascer a criança, acontece. Ele está dizendo, ó, isso não é o fim ainda, isso não é o parto real, é apenas essas contrações, né? E sempre nós vimos já há anos direto de que tem essa questão de guerras, de peste, de fome, de injustiça, mas que nós possamos ser essa partícula, esse átomo desse grupo que não é os dos muitos, mas os poucos que tem, que ainda vão serem usados para que tudo não seja destruído. Então nós buscarmos, eu não posso fazer nada. Tem coisas que eu não consigo, eu consigo segurar esse óculos, mas tem coisas que eu não consigo, não depende de mim, depende de outras situações, e eu me sinto assim, meio sem saber o que fazer, porque eu não posso fazer tudo e não vou resolver o problema do mundo. Mas a gente não vai resolver, né? Mas a gente pode, né? Lembra aquela história que eu conto sempre da conchinha, né? Lembra da estrelinha no mar que estava cheia, aí tinha uma pessoa pegando e jogando, aí passa uma outra pessoa e fala, olha, você não vai salvar todas. E a pessoa vai e fala assim, mas essa aqui, pelo menos que está aqui, eu vou salvar ela, e joga, né? Então a gente não vai resolver todo o planeta, os problemas todinho, ecológico, de guerra, de maldade, de injustiça, não, mas alguma coisa a gente vai poder fazer, como aqui o Daniel fez. E segundo o texto bíblico de Daniel, ele recebe uma resposta. Olha, quando você iniciou o seu clamor, quando você iniciou a sua confissão, quando você iniciou a pedir pelas pessoas, o Deus, o Senhor, o Yahvé, o Javé, quem quer que seja, ele enviou um mensageiro para te responder, né? Então você não sabe, mas de repente a sua oração para uma pessoa que você nem conhece, né? Mesmo lá em Israel, mesmo lá na Palestina, mesmo na Ucrânia, mesmo na Rússia, no Iêmen, no Sudão, no Afeganistão, na África, na Armênia, no Azerbaijão, você está orando, se colocando como Daniel se colocou, e ele se coloca entre todos como uma pessoa que tem um corar de rosto por causa dos erros que nós cometemos. Não é culpa, é apenas uma tentativa de nós não sermos esses muitos, mas sermos esse átomo, essa partícula de pessoas que vão fazer a diferença, sem vocês mesmo saber, né? Porque o legal é isso, é você fazer sem você saber, e você então está fazendo bem. Porque Jesus fala, o que você faz com a mão direita, a sua mão esquerda não saiba. Então que você possa então entender que você não, se você não amar o seu irmão, e seu irmão não é o bonzinho, o legalzinho que você gosta na sua casa só, ou o seu vizinho, ou alguns irmãos da igreja, não. O irmão é o cara perverso, é complicado isso. Se você não ama o seu irmão, você é assassino. E se nós somos assassinos, com que direito, né? Eu uso a palavra moral, mas minha esposa acha muito dura a palavra moral. Com que direito nós podemos então julgar o outro? Aquilo que Jesus até proibiu, que nós não podemos julgar quem quer que seja. Ah, porque ele é assim, quer dizer, eu estou me colocando como melhor do que ele. Será que eu sou melhor mesmo? E se, segundo João, que está na Bíblia, ele diz que você é assassino se você não ama. Então, entendeu? E nós possamos ser essa partícula, que possamos ser uma partícula como Daniel, de se colocar a nós, a mim, o Geraldo, eu, Senhor, pertence o corar de rosto, porque eu não posso fazer nada, e eu vejo o que está acontecendo, e eu participo disso também, muitas vezes. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que também, através da minha oração, o Senhor possa ter misericórdia do outro e abençoar, levantar a sua mão, né? E assim como a maldade pode se espalhar, como Jesus falou,
tanto que o amor de muitos esfriará. Esse teu ato também pode se espalhar. O ato de você chegar e falar assim, não, eu vou ser diferente aqui, ó, não vou ser embrutecido, empedrecido, eu vou usar de misericórdia, porque Deus usou de misericórdia comigo. E eu vou então buscar esse Deus para que Ele também abençoe o outro e para que se estenda a sua misericórdia. Senhor, olha só quantas pessoas inocentes estão morrendo de todos os lados. Não é só de um lado, é de todos os lados, né? Diz assim um velho texto, paz, paz, paz. Quantas guerras, né, se fazem em teu nome. Eu tenho o Maimônides. Maimônides é o famoso o rabino. Ele é Moshe Ben Maimon. Nasceu em Córdoba, na Espanha. O Zohar aqui, ó, esse livro do Zohar aqui, ó, é estabelecido muito nas ideias de Maimônides. E tem um livro aqui dos Guia dos Perplexos. Ele fala mais ou menos assim, que nós deveríamos perdoar. Era melhor perdoar 1000 assassinos do que matar um inocente. E o próprio Maimônides. E ele escreveu 14 volumes da Mishnah Torah, que muitos judeus seguem a Mishnah Torah. Então é difícil para nós entendermos isso. E a gente sabe que é difícil também, quando você recebe a afronta e você quer vingar, né? Mas que a gente possa então ser isso aqui, ó, essa partícula desse Daniel diferente. Não esse assassino, mas espalhar não aqui a maldade, mas espalhar muito mais o amor, né? O amor, a gente talvez não entenda o que é o amor, mas pelo menos a busca da melhoria do outro e do nosso também. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe o seu dia e a semana que se inicia.